Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo esse vídeo. Esse é o do Quarto pro Ateliê. E antes da gente começar, já se inscreve no canal, se não for inscrito, deixa um joinha pra gente, que ajuda muito na entrega do nosso conteúdo, para saber se vocês estão gostando, para ver como é que tá. Bom, para quem está vindo aqui pela primeira vez no canal, meu nome é Guarido, sou curadora, pesquisadora e crítica de arte focada em arte brasileira e eu apresento aqui toda quarta-feira às 8h30 da noite uma conversa nova com um artista sobre uma obra ou uma série. A ideia é sempre ser conversas breves, nem sempre conseguimos, mas toda semana a gente está aqui tentando. E é isso, bora pegar alguma coisinha pra bebericar e pra petiscar que a gente já vai começar, tá? Putz, parece introdução de filme, né? Mas é isso, gente. Hoje a gente tem o incrível, maravilhoso, o belíssimo Yuri Cruz. Yuri Cruz é artista visual e escritor graduado em Ciências Políticas pela Unirio e pós-graduado em jornalismo pela URJ. Desenvolve sua prática artística e literária a partir de criações textuais que envolvem ficções visionárias, proposições performáticas, que o artista chama de cenas, e instalativas em diálogos com sistemas de poder, crítica institucional, relações de opressão, encenação de cura, resgates subjetivos e violências sociais reprimidas ou não resolvidas. O artista utiliza aspectos da memória coletiva e individual, compreendendo a categoria de memória ligada aos sustos e assombrações íntimas, como fantasmas que atravessam o tempo e o espaço e constrói as formas canônicas e dissidentes de subjetividades e de sociabilidades. Suas produções plásticas e performativas mais recentes tendem a se relacionar com monumentos, esculturas em pedra, performatividade das palavras e presenças afrodispóricas. E com isso, com essa bio tão completa e tão maravilhosa, eu chamo aqui o artista Yuri Cruz. Olá, Olá! pessoal. Eu vou acertar um dia isso aqui. Aí! Tudo bem? Tudo bem, meu lindo? Como é que você tá? Tô bem, tô ótimo. Muito trabalho, mas tô aqui, vamos conversar, vamos trocar hoje. Bora que bora. Conta de você pra quem não te conhece e pra quem tá te conhecendo agora. De onde que você vem, o que que você faz, respira o quê? Vive de quê? Bem, depois de uma apresentação tão completa como essa, né? Como eu vou me apresentar? Mas assim, Você meu se nome é Yuri. pôs em maus lençóis. É verdade, eu devia ter dado tipo assim uma linha e você falava, Yuri, agora você se apresenta. É verdade. Mas, bem, meu nome é Yuri Cruz, eu sou do Rio de Janeiro, nascido em Olaria, que é a zona norte do Rio de Janeiro. Sou um artista visual que escreve, mas também às vezes penso que eu sou um escritor que faz arte visual. Então a literatura e a imagem estão em lugares muito próximos para mim. Às vezes eu me confundo realmente de onde parte de onde, né? De onde eu parto. Se é do texto, da página, da escrita, ou se eu parto realmente de alguma imagem, de alguma matéria, de alguma textura. É, Acho que isso informa bastante o meu trabalho, né? Bem, nos últimos tempos, meu trabalho tem se relacionado com essa literatura e como que eu traduzo a literatura em duas partes, né? Em imagem e em ação. Então, quando eu penso a literatura como imagem, eu vou para essas traduções que entendem o texto, né? O grafismo do texto como imagem, mas também a imagem poética, a literatura traduzida como imagem poética, né? Ao mesmo tempo, eu trabalho muito com cena, então a literatura acaba sendo um lugar da ação para mim também. Como que a partir do texto
eu transformo o texto em ação cênica, em ação performativa, em ação coletiva, é, em ações que de alguma forma desconfortam os espaços coletivos. E aí eu chego no lugar da dramaturgia. Eu gosto muito de pensar a dramaturgia como esse recurso que é muito utilizado também na arte contemporânea, mas não aos moldes do teatro, né, aos moldes de uma performance que entende a artista como a artista e não como a personagem. Então a artista, geralmente na arte contemporânea, está muito ligada ao próprio corpo, à própria história, e não ao corpo mais ficcionalizado, como é no teatro, e isso me interessa muito, entender os corpos que eu proponho ação como corpos ficcionalizados dentro das minhas cenas. Enfim, falando um bando de coisa, mas para dizer que o que mais me interessa é realmente produzir uma ficção, ficcionalizar o tempo, ficcionalizar as instituições, ficcionalizar os passados, os futuros, ficcionalizar os arquivos, de forma a viajar no tempo, de forma a desbravar tempos paralelos que eu sei que existiram, eu sei que meus ancestrais viveram. Enfim, fazendo isso tudo, de tudo um pouco. Acho que eu também sou um artista que não estou nem um pouco interessado em moldes ou em, como é que fala, em identidade, né? Em identidade matérica, né? Acho Isso é que geralmente interessante você falar, porque. Tô te cortando, desculpa. Ficou olhando meio em choque. Mas eu acho que é interessante você pensar sobre essa identidade. Todo artista parece que procura uma identidade material para ser reconhecido, né? Para as pessoas olharem de longe e falar assim, putz, é o Yuri Cruz. E você falar que você tá indo contra essa maré é audacioso, no mínimo. baby, eu não sei, eu não me interesso muito, assim. Eu realmente, se eu tivesse que escolher algum tipo de identidade com a qual eu quero que as pessoas me relacionem, é realmente aos fantasmas, assim. É tipo, acho que eu quero, eu fiquei até arrepiado. Eu acho que eu quero que as pessoas vejam um trabalho e vejam, nossa, olha como esse trabalho responde ao fantasma desse lugar. Isso deve ser do Yuri, sabe? Tipo, os lugares onde a gente expõe arte, onde a gente cria arte, onde a gente propõe ação, eles são povoados de muitos fantasmas. Esses fantasmas, que é o que você leu na Bíblia, por exemplo, eles são diversas coisas. Eles são essas violências reprimidas, não resolvidas, eles são cultura, eles são burocracias, enfim, eles são paisagens, eles são gentrificações, eles são modernismos, tudo isso são fantasmas que me interessam, sabe? E, e eu gosto muito de dialogar com esses fantasmas, assim. Então eu acabo não me prendendo muito em relação à matéria. Lógico que, por exemplo, a pedra, como a gente vai ver hoje, ela é uma matéria que tem se repetido bastante nos meus trabalhos, mas ela não me limita em nada, assim, tipo, a pedra ela é um recurso, né? Eu uso muito o desenho, eu uso muito a própria cena, então a performance. Eu tenho trabalhos que lidam com contratos, eu tenho trabalhos que lidam com bronze, enfim, filmes. Então, tipo, eu não me sinto compelido à busca de uma identidade artística, pelo menos ainda, né? Talvez o mercado ainda não tenha consumido ao ponto de eu responder a demanda de um mercado matérico, sabe? Eu ainda respondo a demanda do meu próprio mercado, que são meus fantasmas, que são meus amigos, que são as pessoas que encenam comigo e tudo mais, sabe? Porque eu acho que essa questão da identidade vem muito do mercado. E eu acho que você agir quase que. Eu não sei, pra mim eu já te disse isso, mas a tua trajetória me parece muito Frank Ocean.
Eu acho que isso é uma coisa Eu muito amo. boa. Eu acho que esse é um elogio que eu gostaria de ganhar, assim. Nossa, amei. Nossa, tá ouvindo Nikes agora. É, não, ele é maravilhoso, porque quando ele sai da gravadora e ele decide fazer esse deal com a Apple e sair fora desse sistema e mandar em si e ser dono do próprio trabalho, Uhum. é uma coisa chocante nesse meio, mas ele conseguiu fazer todo esse deal lançando aquele álbum que ele não considera muito um álbum, que é aquele álbum visual, que é uma performance. Exato. Então, É lindo esse álbum, que ele tá tem uma escada, que ele né? vai E é construindo uma... essa escada. Exato. Isso me É, lembra um pouco deve você, ser uma escada da assim. fuga, né? Também. Eu acho que ele chama eu acho que um artista americano, um performer, se não me engano, ou uma pessoa que faz instalação e ele constrói essa instalação desse artista, uma coisa assim. Lindo, que lindo. Não sabia dessa história, não. E me lembra muito você quando você começa a falar sobre o mercado não te consumir e você ainda ser dono de você, de certo modo. E Sim, não necessitar dessa identidade necessariamente que é replicar um trabalho milhões de vezes por causa de dinheiro, de certo modo, né? claro. Não vamos mentir aqui. E eu acho que isso também vem da sua formação, que é ciências políticas, Sim, que eu total. acho que está no seu trabalho. É que às vezes a gente fica pensando, eu escutei isso muito na faculdade, porque o curso que eu fiz nunca é o primeiro curso de ninguém. É bem difícil isso acontecer. É sempre Sim. segundo, terceiro, quarto. Ou às vezes eu tive um colega que ele teve uma, não sei se diria crise de meia-idade, mas ele já tinha seus bons 60, 70 anos. E Certo. ele entrou no curso pra, sei lá, viver, ser feliz, tentar repensar a vida, não sei, foi uma coisa mais Sim, assim. E uma coisa que a gente sempre pensa é que tudo que a gente fez parece que quando a gente começa algo novo, parece que você vai ter que abandonar tudo para recomeçar. Mas no caso a gente leva essa bagagem sempre para o novo lugar que a gente vai levar. E você fazer os trabalhos que você faz hoje, eu acho que vem muito dessa tua trajetória e desses seus estudos que tem esse foco na literatura, que tem esse foco na política. E você exato. transmuta isso. Sim. Total, total. Eu sou mais uma dessas pessoas que tem uma faculdade frustrada, né? Eu pensava isso. Nossa, me formei em ciência política para ser frustrado. Quanto mais artista eu sou, no sentido de quanto mais eu estou no meu percurso artístico, mais eu compreendo que a minha formação em ciência política, ela é fundamental, inclusive é um dos fundamentos da minha criação, da minha prática, sabe? Eu acho que a ciência política é muito louco dizer isso, mas eu acho que ela me deu uma bagagem teórica que eu nunca, acho que eu nunca teria e também uma bagagem, um certo fôlego também, sabe? Um fôlego literário, já que é uma faculdade extremamente teórica e você basicamente só lê e escreve. E eu sou grato, hoje em dia eu consigo entender isso, mas foi difícil até então, assim. Agora, voltando rapidamente assim, em relação ao mercado e essa coisa de replicar o trabalho várias vezes, não é algo que... Eu sempre fui, também, né, eu me formei em ciência política, mas assim, eu sempre fui aquele artista que estava lá fazendo ciência política, porém ainda com o espírito do artista dentro. Então, tipo, ver as repetições, ver as pesquisas de outros artistas sempre me interessou muito. Ver essa coisa do desdobramento da matéria, da cor, da escultura, sabe? Isso é muito lindo para mim. Eu só acho que eu ainda não cheguei nesse momento. Mas eu gosto de não ter chego nesse momento porque eu vejo que não chegar nesse momento me possibilita experimentar. Então, hoje eu sinto que meu trabalho é muito experimental, ele está sempre em experimento, porque ele não é ainda mercadológico.
Então, uma vez que eu chegue no mercado, pode ser que ele fique eventualmente menos experimental, ou ele tenha fases menos experimentais para depois chegarem em novas fases. Então, o hoje, né, o agora, 2022, para mim, ainda é um período que eu sou muito. E não me interessa, eu realmente quero experimentar, eu quero, tipo assim, me façam propostas, me peçam para expor em lugares loucos, assim, sabe? Ou em lugares inesperados. Então, eu gosto, assim, porque uma vez que eu entro no mercado, também o mercado vai ter que assumir todo o meu experimentalismo, sabe? Tipo, Sim. é algo que eu tô. Toda a minha construção, sabe? Então, isso é legal pensar nisso, assim. E você ainda tá com tempo de fazer isso, né? Acontecer do seu jeito. Eu acho que isso é muito bonito na sua trajetória. E pensar que, assim, ao mesmo tempo, é legal dizer que você vive do seu trabalho hoje em dia. Não Exato. é, isso já é uma realidade, né? Porque às vezes Exato. isso na teoria parece bonito, mas não funciona na prática. E você já é um caso que já está mais resolvido e que eu acho que isso te dá Uma independência, uma autonomia, né? para negociação que de outro modo você não teria. Total. Por exemplo, eu falo que eu não tô no mercado, mas eu vendo as minhas próprias coisas. Sim. Tipo, hoje, sabe, tipo, maio de 2022, eu vendo minhas próprias coisas. Então, eu sou o meu próprio mercado. Você é dono do seu trabalho. Eu sou o Você não dono do tem meu que trabalho. dividir 50 com ninguém. Você tem Não, 100%. exato, exatamente. Então, é isso, eu vivo de arte, hoje eu posso dizer que eu vivo de arte, mas é, eu sou o dono do que eu vivo, assim, do que eu proponho ao mundo, assim. E isso Por... é incrível, é incrível, tipo, Isso é muito difícil de muito conquistar. difícil. É muito trabalho, baby, é muito trabalho mesmo. Eu sei. Eu É muito sei trabalho, bem como é que é é. muito discurso, é muito trabalho, muito discurso, muita performance, muita verdade, é muita comunicação, porque eu acho que também que é o mercado da arte, se não uma comunicação com os consumidores da arte, que são essa elite, os consumidores, né, é que eu falo consumidores do capital da arte, né? Porque para mim o consumidor da arte é quem vê, é o espectador. Mas assim, eu faço a comunicação do meu próprio trabalho, então isso me interessa muito. Eu acho que a pós em jornalismo me ajudou muito nisso. Assim. Tipo, hoje eu sei exatamente como eu quero comunicar, as fotos que eu quero lançar, o post que eu quero fazer, os stories que eu preciso fazer. Tipo, é uma questão que o teatro me ensina muito também. O teatro é muito importante para mim. O teatro tem um conceito que eu gosto muito, que é a criação de plateia, né? O evento do teatro precisa criar plateia, senão não existe teatro, sabe? Que é o que a arte não se preocupa muito. Se você for pensar, a arte ela trabalha com o contrário, que é a escassez. Quanto mais escasso, mais valor. Sim. O teatro não. Quanto mais uma peça é vista, mais valor ela tem. E isso me interessa. Então, entender a audiência, né? Como comunicar para as pessoas que gostam do meu trabalho, que se interessam, que querem comprar, querem, que apoiam, sabe? Enfim, tudo isso. Eu acho isso fundamental. Eu acho que todo artista deveria pensar nisso. Eu trabalho com NFT, como alguns poucos sabem. E quando um artista, até já bem consagrado, entra nesse mundo do NFT, ele se choca com o fato de que, putz, e agora? Eu não sou ninguém nesse meio. Porque nesse meio você tem que almejar, você tem que criar uma plateia, você tem que criar um novo público, que não é aquele colecionador tradicional que compra a sua obra. É uma outra pessoa e que você vai ter que se apresentar e você vai ter que começar do zero. E eles encaram muitas dificuldades quando se colocam nessa situação. Sim. E os valores também têm que mudar, né? Porque
E é complicado isso, porque a pessoa às vezes já está estabelecida, mas nesse meio ninguém conhece ela. Exato, exato. Mas puxando esse assunto sobre o fato de você gostar de experimentar, que eu acho que é incrível. Eu acho que todo artista não deveria perder esse tesão de experimentar, de se jogar, de não ter medo de fazer o trabalho que sente que deve. Eu acho que um exemplo bom disso é o Tremor, não? A sua Sim. última obra exposta, que eu sei que você tem todo um mistério para expor obras. E, Tem mistério para e revelar obras. Eu crio, mas eu gosto de revelar na hora certa, como se fosse um. É a surpresa, assim, o efeito surpresa me interessa, assim, é a narrativa da coisa, entendeu? como eu falo, Yuri Cruz é o nosso Frank Ocean, não tenho o que falar. Não tem. Vou lançar uma bela revistinha. Chegamos a essa conclusão. Já no minuto 20 e pouco já sabemos, já revelei aqui o segredo de Yuri Cruz, gente. Clica aqui, cadê? Eu tenho que fazer aqueles cortes com É, clickbaits. Yuri segredo de Yuri Cruz. Cruz. Seus segredos. Ai, é A isso. chamada, a chamada do clickbait do canal vai ser o segredo de Yuri Cruz. Aí provavelmente tá assim. E eu tô tipo, uma coisa assim. A gente tem que fazer a thumb. Acho que eu vou mudar a thumb, não vai ser mais a obra. Vai ser, tipo, umas caretas nossas. Nossa, vamos lá. Fala. Mas voltando para Tremor, que é essa última obra que você revelou na SP Art e que estava maravilhosa, estava magnífica. Eu acho que a dimensão desse trabalho é um negócio chocante. Sim. E Pega a palha deles um pouco? eu quero que você fale deles porque eu estou mostrando as duas colunas juntas. Ai, tudo, eu não consigo ver isso, mas tudo bem. Bem, os Tremores, né? Os Tremores são essa nova série que eu pretendo fazer, assim. Acho que eles iniciam no pavilhão da Bienal de São Paulo, a convite do Felipe Molitor, que foi o curador lá da SP Art, para esse espaço que se chama o Radar. Quando o Felipe me convida, eu vou visitar o pavilhão da Bienal, que é esse pavilhão histórico, feito pelo Niemeyer, então que tem seu princípio nesse modernismo arquitetônico, né? Totalmente branco, amplo, envidraçado, curvo. Enfim, é um belo pavilhão. E quando eu vou visitar, eu passo um tempo lá dentro, né? E aí eu tenho a sensação de que há uma guerra acontecendo ali dentro, né? Quando eu falo guerra, é uma guerra literal. É porque eu não sei se você sabe, você não me conhece tanto, mas os meus trabalhos, principalmente instalativos, eles são respostas a esses fantasmas, né? E aí, essa guerra que eu vejo é uma guerra literal. Eu vejo tanques passando, eu vejo cavalos passando, eu vejo tiros, eu ouço tiros, eu ouço um zumbido no meu ouvido, fumaça, gente morrendo, trincheiras. E toda essa sensação de guerra que há dentro desse espaço modernista é o fantasma com o qual eu quero dialogar. Foi o fantasma com o qual eu cheguei no Tremor. Os Tremores são essas duas instalações. São dois momentos instalativos, né? Então existe o Tremor número 1, que se chama Uma Guerra Anunciada. E existe o Tremor número 2, que se chama A Revoada. Esse nome é muito bom também, Qual? A Revoada? a Revoada. Então, o Tremor número 1 foi o primeiro que surgiu, né? Eu trouxe até o meu caderno de desenhos aqui, onde eu fiz os esboços do Tremor. Ah, mostra aí. Eu vou até pôr um. Olha, Tá vendo? Esse aqui foi o primeiro Tremor. Não, esses foram os primeiros Tremores. que Os incrível. Tremores, eles nascem a partir dessas colunas, desse modernismo do Niemeyer. E aí eu vejo essas colunas, eu queria que essas colunas desabassem, né? Tipo, dentro dessa guerra que eu enxergo, eu me pergunto como que eu posso fazer esse prédio sofrer com a guerra.
que não fosse um monumento inalcançável, que ele não fosse um monumento imbatível. Então eu começo a pensar em destruir duas dessas colunas, porque, enfim, se eu pudesse eu faria, sei lá, pegaria 20 colunas e fazia 20 tremores acontecendo. Mas dentro dessa proposta da DSP Art eu consegui duas colunas apenas. E aí eu começo a pensar nesses cacos de mármore caindo do topo dessa coluna até o chão. O primeiro tremor, que se chama Guerra Anunciada, ele tem um desenho mais intuitivo, né? Realmente como se uma bomba tivesse atingido essa arquitetura e ela estaria em pedaços. Então, existiam cacos de mármore, cacos de granito bege, preto, branco. E o desenho da coluna é um desenho mais intuitivo, ele é um desenho da queda. É o desenho da Guerra Anunciada, realmente, é o desenho da bomba. O segundo tremor, ele já tem um outro desenho. Ele é um desenho, eu penso o desenho da revoada. É o que vem do pós-tremor. Então, dentro da minha cabeça existem dois momentos de tremor. Existe um momento em que a bomba destrói, existe um momento que a terra treme e os pássaros voam. E aí, quando os pássaros voam dessa terra que treme, eles voam com desenhos da natureza. Então, eu escolho a espiral como uma tradução desses pássaros voando. Então, eles voam em espiral lá de cima ou de baixo, quer dizer, de baixo até o topo da coluna. Os dois tremores, né, como eu disse no início da nossa conversa, os tremores eles são mais uma tradução do que eu escrevo. Então eles também nascem de dois textos. Eles nascem de um texto que não é meu, que é um texto do Eduardo Glissant, que é um escritor, se eu não me engano, da Martinica. E ele tem um ensaio chamado O Pensamento do Tremor. Nesse ensaio ele fala sobre a memória da infância dele, e os pássaros, e a terra que treme, como que a terra tremer também é algo que nos coloca no mesmo lugar. Então tem uma questão de uma certa humanidade que sente o mesmo tremor. É uma coisa que nos une de alguma forma. E ao mesmo tempo, o tremor ele nasce de um poema meu. Que E você eu vai queria ler. ler para você. Se você quiser ler. Eu quero, óbvio. Esse poema eu escrevo também para informar essa obra, né? Para densificar essa obra. O nome do poema se chama Ó Tremor. Ó com acento tremor. Então eu vou ler para vocês. É assim. Ó Tremor. Ó Tremor, te pedi ontem, te rogo hoje, estremeça e me destrua. Pois a minha destruição será a destruição dos meus caminhos. Pois em minha essência mais sanguínea, eu descobri nas crises do mundo que carrego influência sísmica, e carrego nenhum me abala. Pelo contrário, as crises do mundo, lá estava eu, anunciando a guerra, tremendo em minhas vísceras, assustando e fazendo voar aos céus a revoada de corpos pássaros, sem penas, pelados, vestidos do puro desejo de vingar a noite, sádica, a terra infértil onde pisam em cabeças. Me estremeça, ó tremor, e me destrua por inteiro, começando e mergulhando em meus olhos, e em suas pupilas refletem um medo sísmico, de firmar residência numa placa tão frouxa e desprendida que não segura a memória nas mãos. Escape tectônico, fato descarrilhado, que persiste apenas como ideia. Ó tremor, destrua as ideias e com elas os atos e as ações. Me estremeça, deixe em mim apenas os ossos, a fina e dura verdade do tempo, aquilo que de fato treme, aquilo que veio e que volta ao pó da terra, que é, ó tremor, inabalável. Ai, que coisa mais linda. Ó, o pessoal de casa tem que estar assim, ó, batendo palma. Mas esse é uma oração, o tremor também. Então, de alguma forma, essas duas colunas de 7 metros de altura, né, elas também são altares. Altares é um tipo de intenção, altares é um tipo de desejo. Altar,
o altar a uma destruição também, né? Eu gosto muito de ter nos meus trabalhos a destruição como um lugar também de devoção. Porque há coisas que precisam ser destruídas e a gente precisa Sim, orar para a destruição de muitas coisas, entendeu? sim, nossa, Então, sim. é, então esse tremor também é um altar. Também são dois altares. O segundo, o Revoada principalmente, né? O Revoada que ele tem desenhos mais é, espiralares, ele remete aos ABBs da cultura iorubá, candomblé. Então, isso também me interessa, trazer essa leitura possível, sabe? Esse é o artista com a obra belíssimo que vocês estão vendo agora. E, é, e eu acho que realmente é muito importante você falar sobre isso. Uma coisa que você sempre. Ai, tem muitas coisas que a gente conversa, né? E eu já tô até Uhum. pensando o que trazer pra cá, porque são tantas coisas tão interessantes. E acho que a gente pode fazer só uma série com seus trabalhos, do jeito que a gente fala pra caramba. Mas eu fico pensando que esse teu começo, essa sua mudança para Gamboa e repensar a cultura dos seus, essa cultura meio afro-carioca que você falou, é uma Aham. coisa que transpassa todos os seus trabalhos. Total, total. Acho que o meu trabalho ele gosta de ter na afrodiáspora, né, na diáspora africana, na diáspora afro-brasileira, um lugar de consulta, né? Tipo, o que eu faço, isso é uma coisa que eu devia ter falado desde o começo, né? Mas o nome da minha grande pesquisa, né, hoje o que eu faço é pretofagia. Então, se eu pudesse dar um nome, apenas um nome para tudo que eu faço, é pretofagia. E o que é pretofagia? Se eu tivesse que explicar, ela é essa oportunidade que eu me dou de me debruçar sobre a cultura afro-brasileira, sobre a cultura afrodiaspórica e poder comê-la, me nutrir dela e depois oferecer ao mundo uma mitologia. Depois oferecer ao mundo novos mitos. O que acontece, Guarido? Toda a, todo o Ocidente, né, todo o moderno ocidental, toda a indústria do entretenimento, ela é baseada nos mitos da branquitude. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, vários filmes da Marvel, quando a gente vai ver vários, sei lá, O Senhor dos Anéis, não sei, toda a indústria do entretenimento de forma geral, até as novelas que a gente vê, elas são baseadas nos mitos gregos, nos mitos nórdicos, nessa retradução dos mitos norte-americanos, do American Way of Life, do Pursuit of Happiness. É tipo, a gente está sempre nessa mesma retradução, inclusive no Brasil. A protofagia se interessa em se debruçar sobre o mito afro-brasileiro, os mitos afro-brasileiros, os mitos da afrodiáspora e poder retraduzi-los como a branquitude faz o tempo todo. Então, o que eu quero é gerar mitologia, o que eu quero é gerar um outro imaginário a partir do que meus ancestrais trazem, assim, sabe? E o que eu trago inevitavelmente também. E quando você fala sobre eu mudar para Gamboa, né, por exemplo, é porque eu não falei isso também, mas eu sou de Olaria, mas atualmente eu vivo na Gamboa, que é a parte da pequena África, né? Gamboa, o Santo Cristo, Morro da Conceição, Morro do Livramento, Morro da Providência, Assamauá, enfim, são esses bairros que compõem essa pequena África. E é esse lugar, primeiro, esse lugar primordial dentro dessa chegada afro-brasileira, dentro dessa chegada africana ao Brasil, né? Sim. É, isso me importa muito estar aqui, porque minha família vem daqui, né? Meu avô, ele era estivador, ou seja, trabalhava no... Pegando, não meu avô, desculpa, meu tataravô e meu bisavô. Meu avô já era tesoureiro do sindicato dos estivadores e foi outras coisas
também. Mas meus ancestrais, eles foram, viveram aqui, sabe? Seus inícios brasileiros, cariocas e tudo. Então me interessa estar aqui E também, esse todo esse território. local, essa parte que você mora, era mar ali, não é? Exato. Onde eu moro exatamente não era, mas na beira do morro onde eu moro era mar. Aí foi aterrado, né? Agora, hoje em dia, é o Boulevard Olímpico. Mas Onde já é foi aterrado o aeroporto era mar, não é? novamente. É bizarro como foi aterrado as coisas. Tudo foi muito aterrado, né? Às custas do desmonte dos morros onde os pretos viviam. Então, lá em 1910, né, com a Reforma Passos, vários morros do Rio de Janeiro, aqui do centro do Rio de Janeiro, foram literalmente destruídos. Com essa terra foi feito o aterro do Flamengo, foi feito a expansão aqui do centro, né, de toda forma, assim. Só que essa destruição dos morros também foi a destruição de uma cultura do centro, né, uma cultura negra central. E aí minha família faz uma nova diáspora que é pro subúrbio, né? Porque eu chamo de sertão carioca, não eu, né? Mas os autores chamam de o sertão carioca, ou seja, é esse interior carioca. Enfim, dá até pra falar da Noite Faminta agora, eu acho que é um bom momento. Exatamente, eu ia falar exatamente isso, já ia pôr. Se você quiser falar agora. Ótimo. Bem, a Noite Faminta, ela é um trabalho que eu faço em 2021, então o Temor é 2022, a Noite Faminta é 2021. De um Ela ano foi um atrás. trabalho que eu fiz para um festival que ia rolar na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro, mas já tinha intenções muito maiores que o festival, né? O festival apenas me deu o recurso financeiro para realizar essa obra. E a Noite Faminta, ela é mais uma instalação com caráter público também, pensada especificamente para a Praça Mauá. Quando eu chego na... Mais uma vez, né? Eu gosto de contar a história dos fantasmas, assim. Quando eu chego na Praça Mauá, eu vou visitar... O espaço era 10 horas da noite, tinha poucas pessoas na praça, eu sento de frente à Baía de Guanabara, e lá eu começo a olhar esse mar, esse horizonte escuro, e eu vejo uma porta na minha frente, né? Essa porta, ela se apresenta como uma entidade para mim. E aí eu escrevo um poema chamado Noite Faminta. Eu vou ler Hum, para vocês agora. eu amei. Essa Eu, vai ser uma live cheia de poesias. ninguém nunca Mas fez isso. Você é o primeiro, você aproveita. então tá. É um poema menor do que o Tremor. Mas é assim, Noite Faminta. Cheguei aqui bravio, Xangô, sem destino, ou morte, ou vida. Apenas puxei o fio da noite entre os dentes da minha boca, quando ela me encontrou e do breu me sussurrou. Boas-vindas à noite faminta. Em silêncio eu fiquei por 7 tempos. No escuro do futuro havia o mar, havia a selva, havia a guerra. Eu matei demais, sem saber que não há arrependimento para quem tem fome. A noite faminta comeu a tudo e a todas, sem distinção de cor, sem distinção de gosto. Tudo que a luz limpou, a noite faminta devorou. Após os 7 tempos, meu fio da noite findou. Encontrei um destino, uma morte e uma vida. Saciei o meu rancor. Mas no escuro do futuro, dessa terra nunca extinta, a noite continuava, insaciável e faminta. Ah, acabou? Essa é um poema um pouco mais narrativo, né? Sim. E conta uma história, né? Então a Noite Faminta, que é essa porta que fica diante da Bahia, ela é uma entidade que recebe os espíritos rancorosos que chegam a essa terra nunca extinta, sempre faminta. E aí eu resolvo construir essa porta. Só que eu sabia que essa porta também era um túmulo.
Então eu tinha muita vontade de fazer um túmulo para a cidade do Rio de Janeiro. Eu queria realmente, voltando à questão da destruição, né? Eu queria matar esse rancor dessa cidade. E com ele matar a cidade também. Ou a ideia de cidade, né? Uhum. E aí eu construí o túmulo da cidade. Que, que tem o formato de uma porta em tamanho real. Então é uma instalação de 2,20 m de altura. Totalmente feita de granito e ferro. Então é uma instalação que tem 700 quilos de peso. Ela é feita de granito da maçaneta à fechadura, ao espelho da porta e, e nela são gravados 7 sorrisos, né? Que são sorrisos dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, o meu, do meu namorado, da minha tia, da minha prima. Cada sorriso representa um tempo de rancor, que é o que está no poema. Então, ela é também, além de ser uma entidade, ela é também uma certa instalação que fala sobre a cura do rancor, né? Uhum. Eu faço essa instalação quando eu estava muito rancoroso com essa cidade. Quando a cidade, tipo assim, ela acaba com você e você, sabe assim, você tem que responder, você é um artista, você tem que responder a isso, sabe? Tipo, e eu falo, não, cara, eu tenho que falar sobre o rancor que eu sinto ao viver no Rio de Janeiro. Por ser essa terra feudal, por ser essa terra provinciana, por ser essa terra extremamente racista, por ser essa terra extremamente mortífera, enfim, é uma terra de subjugo mesmo. E aí eu queria muito produzir isso num trabalho. É... E Não, bem, é eu isso, é acho isso. que o Rio de Janeiro é uma cidade pesada de muitos modos, né? Se você vai pela Sim, primeira vez, se você não tá num momento muito bom com você mesmo, você parece que é comido pela cidade. E aham, você entra num buraco difícil de você sair. Eu tenho algumas histórias extremamente pesadas no Rio de Janeiro, mas eu ainda amo muito o Rio de Janeiro, eu sempre volto, porque eu não sei, talvez eu seja masoquista, talvez, mas eu acho que cabe muito bem, principalmente nesse local, essa obra, que acaba sendo um site específico, né? Eu acho que não faria sentido num outro local. eu acho que faz sentido em outros locais, mas se eu pudesse colocar essa obra em qualquer local, eu colocaria ela em Portos. Inclusive, não é uma obra Sim. única. Para mim, é Ah, uma não obra que eu é? gostaria de. Não, para mim é uma obra que é uma série, com certeza, que eu gostaria sim de colocar tipo, em cada porto escravagista desse globo uma porta dessa, assim, sabe? Isso para mim seria um sonho de consumo dentro do trabalho, sabe? Eu tenho muitos trabalhos que lidam com monumentos que eles não são únicos, assim, porque eles precisam estar triangulando, eles precisam estar replicados para fazer uma rede de cura, uma rede de sabe? Então a porta, por exemplo, tipo, Pra fazer uma pretofagia. exato, para fazer a petrofagia ser global também, sabe? Já que a escravização, já que esse fluxo atlântico, ele foi um movimento global, então é uma porta que também lida com esse movimento global, sabe? Isso me interessa muito, Eu acho que seu trabalho tem muito que expandir, com certeza. porque eu acho que o que você. Eu penso que quando a gente trabalha com relações de poder, que é algo que me interessa particularmente demais, é, é algo que não fica no. É o micro, porque a gente Uhum, sempre começa olhando para o micro, mas isso vai para o macro e tem que ser ouvido no macro. exato. E não dá pra gente guardar isso apenas pra gente. Isso é algo muito maior do que a gente. E eu acho que o seu trabalho tem essa característica. Super, Eu, velho. Eu acho que meu trabalho é exatamente isso. Ele lida muito com micro histórias, os fantasmas, pequenos fantasmas, né? Dos locais, mas eu faço sempre questão de como eu posso traduzir esse micro para o monumental. Talvez quando você diz macro, eu diria o monumental, já que o monumental seria esse recurso de narrativa.
né? Ou o épico, né? Que também é um estilo narrativo que dialoga com o meu trabalho de alguma forma. Eu gosto de lidar com o épico como uma forma de contar uma história pequena e saber que dentro do pequeno há muito coletivo, há muito global, há muita... É, é isso, né? Tipo, é uma fonte. É a fonte da cachoeira, sabe? Então, tipo, é Eu tipo gosto de isso, assim. pensar que é sempre a fonte da transmutação. Sim, total. Eu penso muito nisso. E eu acho que quando a gente se conheceu pessoalmente, acho que foi bem engraçada essa história, mas eu vi você tão animado por ter pirado de fazer o Tremor e de você ver esse trabalho sendo replicado em muitos lugares. E aí a gente começou Sim. essa conversa falando sobre como você ainda não acha que está nesse momento de identidade, uma peça meio única, alguma coisa de identidade óbvia, material. Mas eu começo a ver, a partir desses dois trabalhos, principalmente, essa construção. Sim. Que eu acho que não, realmente, como você disse, não deve ser focada apenas aqui no Brasil, porque tem muito a se expandir e também para você trocar e aprender também. Se expandir. Ouvir essas vozes em outros lugares, o que elas vão te dizer? Nossa, eu morro de medo de não ouvir nada. Aquelas. A louca! Eu falo muito medo de Colocando. tipo, a gente chegar num lugar tipo assim, gente, eu não tô ouvindo nada. Mas mentira, eu sou uma pessoa extremamente sensível. E eu sei que vem, mas às vezes o exterior, né? As terras estranhas também são lugares que eu fico assim, gente, mas será que eu vou conseguir criar? Eu sei que eu vou, mas é sobre risco também, você tem que se arriscar. Mas enfim, né? Mas é isso, e eu acho que a gente vai ficando um pouco por aqui. Eu acho também, acho ótimo. E porque eu acho que a gente já falou de muita coisa e foi incrível. Foi Eu lindo. acho que a gente tem muito mais assunto, então, né? Vem a série Yuri Cruz e Guarido Mas aí, os conversa. segredos de Yuri Cruz, os segredos revelados. Yuri Cruz, o novo Frank Ocean? Acho que a gente tem que colocar do seu lado, fazer aquela montagem com a carinha, tipo, e vocês Não, dois fazer uma assim. coisa assim, bem pra Kyosha no Blonde, assim. Ah, e faz replica aquela foto do Wolfgang Tillmans. Sei. O Tillmans, sabe? Aquela maravilhosa, assim, você faz o cabelinho. Não, vai ficar tudo Exclusiva no canal da Guarido. exclusiva. Mas é isso, gente. Eu só tenho a te agradecer, porque eu pirei na nossa conversa. Eu fiquei... E eu pirei com você, porque a gente tem uma ideia de mundo, de vida muito similar, de carreira, de trabalho, de arte. Inclusive, gente, o lookinho aqui, todo dark, foi escolhido pelo Yuri, ok? A gata Aham, que deu o isso. nome. Aham. Vocês acham que artista é bagunça. A artista tá controlando até a maquiagem da A gente apresentadora, vai queridos. fazer a direção de arte de tudo, sim, vamos. Vai. Mas é isso, gente. Eu queria te agradecer, amigo. Acho que você é genial. A gente não tinha conversado, às vezes, tão a fundo sobre trabalho, mas só sobre carreira. Mas eu pirei muito no seu trabalho. Eu acho incrível. A gente tem muito mais o que falar. Eu tenho outros trabalhos que eu quero que você fique aqui recitando poesia pra gente e contando tudo sobre, porque eu amei isso. Ninguém nunca tinha feito, então você inaugurou. Agora o pessoal Obrigado. que lute, os próximos artistas que vão ter que lutar após você, querido, Vamos, vai ter que todo mundo trazer uma poesia. vai ter que todo mundo aqui, ó, vir com o caderninho. Mas eu quero te agradecer por ter topado fazer parte dessa loucura comigo, por estar nos ajudando, estar sempre fortalecendo os amigos e por nosso encontro também, que eu acho que foi super aleatório. Para quem não Verdade. sabe, Yuri é fotógrafo de blogueira também, ok? Eu devia pôr essa foto aqui que eu não trouxe.
Nossa, o nosso encontro realmente foi esse, né? Quando eu peguei o seu celular para tirar a foto de uma bela foto sua diante da minha obra. Exatamente. E depois do Yuri falar que minha maquiagem é incrível, tá? Então, valorizem essa make do dia. Realmente. Eu E. queria te agradecer, baby. Agradecer o convite, agradecer Exato. esse tempo, te agradecer a dedicação. Você tomou alguns dias, alguns tempos para me estudar também, pra gente conversar. Quero desejar muita sorte pro seu canal, de verdade, pra sua carreira, pro seu percurso. Sabe, que você chegue nos lugares que você deseja chegar, que o canal também chegue, que essas vozes, as nossas vozes, a minha, a sua, os demais artistas também, ecoem bastante também, que seja um canal de bastante eco. E é um prazer, vamos conversar mais depois. É isso, gente. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui, que assistiu a gente até agora. Deixe seu like, comentem. Se você não foi inscrito, se você não se inscreveu ainda, não sei o que vocês estão perdendo, vocês estão malucos, porque aqui tem segredos de artistas. Se inscrevam agora. Nos sigam no Instagram. E sigam o Yuri, né, caramba? Sigam tudo, comentem lá, fiquem enchendo o saco dele. Eu Comprem a respondo todo mundo. Vogue. Comprem a Vogue que ele tá lá, porque está chique, ok? Tem alguma Gente, eu exposição tô com pouco, rolando né? agora? Tem Que você muitas queira fazer um exposições rolando. publi? Faça a sua publi. Bem, no Rio de Janeiro eu tô em 4 exposições, Que isso? 3 no mar, isso é muito louco, mas eu tô na Enciclopédia Negra, no Pixinguinha e no Crônicas Cariocas. Ainda no Rio de Janeiro, eu tô na Gamboa, na exposição chamada Protagonismos. Ah, em São Paulo, eu tô para abrir a Carolina Maria de Jesus lá no Sesc do Ribeirão Preto, se eu não me engano. Interior de São Paulo, gente. Vocês finalmente vão ter lugar aqui. Que mais em São Paulo? A Em do São Paulo, eu tô no Municipal. Teatro Municipal. Teatro Municipal na exposição Contra a Memória. É... Ai, vem muita coisa por aí também. Vou abrir uma exposição agora também, essa semana, né? Está na exposição Misturas, no Bela Maré, aqui no Rio de Janeiro. Na Hum. semana, dia 20, vou estar na exposição chamada Gamboa, aqui na Gamboa. Em junho, tem a exposição em Curitiba, do Moacir dos Anjos. Enfim, nossa, muita coisa. Então é isso, Nossa, só procurar. gente, é só vocês seguirem o Yuri e verem a agenda toda dele que tá mais lotada daqui da Kim Kardashian. Eu te garanto isso, tá bom, amores? É isso, gente. Um beijo. Sigam a Tchau, pessoal. gente. E é isto.